Hoje vamos conversar dentro do tema Tamanho Importa, e estamos chegando ao fim dessa sequência, sobre uma situação muito grave, a dismorfofobia. O que seria a dismorfofobia? Vocês vão entender me acompanhando aqui. Dando continuidade então, sabemos que tamanho do membro é algo que incomoda muitos homens, é algo muito comum, espelhando aí um valor cultural, algo bastante antigo, ligado ao falocentrismo, ou seja, a grande importância que é dado ao falo, ao pênis, e a implicação simbólica que isso acaba tendo na cabeça dos homens. Pode ser escalonada, a gente pode ter pessoas que têm uma preocupação e com isso um impacto leve na sua vida, e outras pessoas onde isso assume uma dimensão absolutamente gigantesca. E dentro desse espectro, de toda essa gama de possibilidades, a gente tem um extremo onde se encontra a dismorfofobia, o chamado transtorno dismórfico corporal. Essa insatisfação pode ser direcionada para qualquer parte do corpo, mas dentro aqui do nosso assunto, a gente está falando da insatisfação com o membro, com o pênis, com o falo. No caso então do transtorno dismórfico corporal, a pessoa passa praticamente o tempo todo focado, preocupado em corrigir esse defeito. Passa a ser uma verdadeira obsessão. Exemplo também comum, ligado à pressão cultural em relação à estética corporal, as obesas ou os obesos que acabam focados o tempo todo em se esconder, em não mostrar o corpo, em não viver plenamente, porque se acham julgados pela outra pessoa, observados, e aí uma inconformidade com o aspecto corporal. E infelizmente isso às vezes acontece com pessoas que não têm, realmente não têm o problema. Por exemplo, pessoas que se acham gordas e são estão absolutamente dentro do índice de massa corporal, da relação ideal entre peso e altura, tratando-se, portanto, de uma visão distorcida da realidade. Então, existem alguns critérios que podem ser utilizados para atribuir a uma condição esse diagnóstico de dismorfofobia ou transtorno dismórfico corporal. Os critérios seriam basicamente... Então, os critérios seriam a baixa autoestima, esse sentimento de inferioridade, uma verdadeira obsessão por resolver essa questão, o hábito de estar o tempo todo se analisando. Então a pessoa passa na frente do espelho e está ali observando e tirando as suas conclusões, um prejuízo importante na qualidade de vida, né? E literalmente a perda de oportunidades por conta desse transtorno. Um dado interessante e curioso: a pessoa não gosta de aparecer numa fotografia, por exemplo, a aversão a fotos é um traço ligado a essa característica. Obviamente, aqui a gente tem que fazer uma adaptação para a situação da dismorfofobia quando relacionado ao pênis, porque ninguém vai expor o pênis numa fotografia, porém, é interessante, essa aversão se manifesta aí no caso com a pessoa fugir de ficar sem roupa, de mostrar o seu corpo num vestiário, numa situação onde comumente haveria a possibilidade de outras pessoas enxergarem a sua nudez. Isso vai ser absolutamente evitado, e daí você pode concluir o enorme prejuízo para a vida social e para os relacionamentos dessa pessoa com a dismorfofobia. Então, uma das características muito importantes da dismorfofobia seria, então, um grande sofrimento, né? Um transtorno que pode prejudicar
de maneira drástica a qualidade de vida, levando, para vocês verem a dimensão desse problema, em algumas situações extremas, até a pessoa pensar ou praticar o suicídio. Portanto, é algo que merece muita atenção. No caso da dismorfofobia, atingindo a genitália, o tamanho do pênis, o que acontece é que o homem praticamente não vive de maneira normal por conta dessa preocupação de que tem o pênis pequeno. Ele não bota uma sunga, ele não vai à praia, ele não vai a uma piscina, ele não fica sem roupa no vestiário. Às vezes ele acha até que vestido com calça, algumas pessoas vão notar que o pênis é pequeno. E vejam que interessante como isso é complexo. Na maior parte das vezes, o que existe é um pênis de dimensões absolutamente normais. E mesmo assim, dada uma série de repercussões psicológicas, no caso do paciente, ele passa a viver às custas dessa insatisfação, tendo então um enorme sofrimento, um grande prejuízo, como eu disse, algumas vezes cometendo atitudes absolutamente incompatíveis com a sanidade, né? Cometendo às vezes o suicídio. E o que é muito triste e que é uma das minhas grandes preocupações, essas pessoas insatisfeitas, e aí em todo o espectro dos diferentes impactos que essa insatisfação pode causar na vida de cada um, acabam ficando vulneráveis às falsas promessas e aos tratamentos milagrosos que a internet hoje disponibiliza. Bastando 2 cliques e um cartão de crédito, você tem acesso a um creme, a uma pomada, a uma cápsula, a uma bomba de vácuo ou qualquer outra forma milagrosa de ver o seu pênis aumentando. Então, essa é uma parte muito delicada e que, infelizmente, as pessoas mais vulneráveis são as que mais estão focadas em resolver esse problema. E como eu estou aqui salientando, em algumas situações, isso passa a ser um transtorno psiquiátrico, algo que precisa de uma abordagem multidisciplinar e, na grande maioria das vezes, de um tratamento que associa a terapia, a abordagem psicológica, mas também o uso de medicamentos. E vale a gente fazer, inclusive, uma autocrítica, né? A grande maioria dos profissionais, inclusive médicos, não está preparado para acolher esses pacientes que são extremamente ansiosos, que são questionadores, que têm uma certeza em relação ao problema que os aflige e que, na verdade, precisam de acolhimento. Então, uma boa consulta médica, uma boa orientação faz uma enorme diferença em como essas pessoas vão evoluir e na chance de que elas realmente consigam resolver o problema. Então, hoje, a dismorfofobia, o transtorno dismórfico corporal, é encarado como uma doença psiquiátrica e que o tratamento é focado, muito baseado no uso de medicamentos que alteram alguns neurotransmissores cerebrais que estão associados a esse tipo de problema. Um exemplo são os inibidores de recaptação da serotonina, que podem ser usados como um complemento no tratamento da dismorfofobia. Então fica aqui o meu alerta, aproveitando o final dessa nossa série sobre o tamanho do pênis, que um bom tratamento, encontrar um profissional capacitado que possa escutar, ouvir a queixa, dimensioná-la baseado em parâmetros reais e científicos, pode fornecer a orientação adequada e a melhor forma de tratar o problema do paciente. Nesse último post, a dismorfofobia, então, lembrando, pode atingir qualquer parte do corpo, mas aqui dentro da nossa série é também muito comum como causa de insatisfação o tamanho do pênis.
e quando isso atinge extremos da preocupação e do impacto na qualidade de vida, obedecendo aqueles atributos que eu mencionei durante o vídeo, pode-se caracterizar um quadro de transtorno dismórfico corporal e a necessidade, então, de uma abordagem multidisciplinar, onde podemos contar com o psicólogo, com o psiquiatra, com o urologista e, eventualmente, com outros profissionais de saúde. Não deixe, então, de visitar o site, de dar a sua contribuição, o seu comentário, a sua sugestão, por exemplo, para um próximo tema, ou de fazer a sua crítica, podendo para isso usar esse e-mail que aparece aqui agora. Até o próximo.